Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo aí para vocês. Olha só, eu estava agora há pouco, aliás, estou corrigindo aqui algumas provas. Nós estamos aqui no Distrito Federal encerrando o bimestre e aí a gente precisa fechar as notas dos nossos alunos, né? Então eu estava aqui corrigindo as provas de alguns alunos e me deparei com uma situação que eu quero trazer para vocês, já considerando a experiência que eu tenho há muito tempo aí como professor, né, e também a formação que eu tenho em coordenação pedagógica e estudos aí voltados para avaliação das aprendizagens, tá, gente? É muito importante, principalmente você que é professor, tá, se aprofundar um pouco, estudar um pouco tudo aquilo que fala sobre como avaliar as aprendizagens dos nossos alunos, tá? Então vamos lá, direto ao assunto. Eu estou aqui com material, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então aqui eu tenho aqui o material, que são as provas, os testes deles, né? E aí o que acontece? Eu já ouvi, né, em algumas escolas que eu já passei, alguns professores falarem assim: bom, olha, vou corrigir a prova aqui, mas eu nem olho o nome do aluno porque eu tenho que ser imparcial. Bom, eu já ouvi essas frases, esse tipo de frase já umas 3, 4 vezes, tá? Então eu acho muito. Bom, a gente que é professor, a gente não tem que ser imparcial não, a gente tem que ser parcial mesmo, é o contrário. Entendeu? Então, na hora que eu estava corrigindo uma prova aqui, eu olhei, né, vi que o aluno fez ali dois terços, né, do que tinha que ser feito e o resto ele deixou em branco. Porém, esses 2 terços ele fez tudo bem certinho, com muita qualidade, né? Inclusive nem borrão tinha nas questões porque ele fez todo o processo direitinho. Aí o que eu fiz? Veja bem, eu não me eximi de querer saber quem era aquele aluno. Como eu dou aula para 200 alunos, né, um pouquinho mais, então a gente não memoriza, né, a fisionomia ao nome. Então eu não me eximi de procurar realmente saber quem era aquele aluno. Aí eu fui olhar lá no carômetro, né? A gente tem, né, geralmente os professores que dão aula para vários alunos, eles têm ali um carômetro para poder lembrar do aluno, né? Então eu dei uma olhada nesse carômetro e vi, pô, esse aluno aqui eu conheço, ele é muito esperto mesmo, ele sabe muito, saca muito, aprende muito rápido. Então, gente, o que eu quero dizer com vocês em relação a isso? Que na hora de dar a nota para o meu aluno, a minha atitude foi de reconhecer que ele aprendeu e dar a nota máxima, tá? Então, valiam 3 pontos e ele recebeu uma nota máxima. E aí algumas pessoas vão questionar assim para mim: pô, Gilvan, mas ele não fez tudo. Gente, mais uma vez, eu costumo falar isso sempre nos meus vídeos. Escola não é uma instituição de seleção. Se fosse uma instituição de seleção em que você estivesse ali selecionando alunos, e aí quando se trata de vários alunos, não tem outra forma a não ser considerar certo ou errado e acabou. Não tem outra forma de você examinar se o erro, né, foi por engano ou não, por exemplo. Então você segue à risca essa forma. Errou, pronto. Não importa se sabia ou se o erro foi por engano. Justamente como as provas de seleção são, né? A correção delas é feita dessa forma. Você não faz um vestibular em que o examinador vai procurar você para saber se você errou por falta de atenção, entende? Então, olha só, escola não é instituição para selecionar alunos. Contrário, a gente prepara esses alunos para poder enfrentar o mundo lá fora, que vai ser seletivo. Entendeu? Então, se eu detectei que meu aluno aprendeu, mesmo ele não tendo feito o restante das questões, é nota máxima mesmo. Até porque, gente, quando você coloca muitas questões ali, é para quê? Para o aluno desenvolver, né? Para ele poder desenvolver as habilidades dele e conseguir realmente aprender. Então, no caso, como eu sou professor de matemática, esqueci de dizer isso, né? Então, quando você dá várias questões, é para ele fixar aquele assunto. Bom,
Se eu percebi que ele fixou, eu olhei ali pro rostinho dele, ainda lembrei das aulas, que ele participa muito bem, né, e consegue aprender com muita facilidade, por que eu vou ignorar isso? Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Até porque tem um outro problema. Se aquele aluno, de fato, aprendeu o conteúdo que foi ensinado, e simplesmente porque ele não fez algumas questões, ao invés de dar 3 pontos, vamos supor que eu dê 2 para ele. O que eu estou dizendo? Que aquele aluno, né, numa escala de 0 a 3, né, ele recebeu 2 porque ele não aprendeu, não dominou completamente o conteúdo. Percebe que a gente mesmo atrapalha o nosso trabalho? Porque aí depois o que eu vou fazer? Poxa, de 0 a 3, esse aluno tem 2 pontos? Não, então ele precisa aprender mais um pouquinho. Vou chamar esse aluno e vou preparar um material para ele. Não, você vai perder tempo produzindo material, tá? E vai perder tempo também, né, tentando fazer um processo de recuperação, vamos chamar assim, das aprendizagens para um aluno que já domina o assunto, ok? Então é isso, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é esse, tá? A escola não é uma instituição de seleção. Ah, tá, antes que eu me esqueça. Gilvan, então como é que a gente poderia fazer então, né, para deixar esse aluno preparado para o mundo lá fora que vai ser seletivo? Gente, é fácil responder. Trabalhando, né, exatamente o que ele precisa melhorar para poder enfrentar o mundo lá fora. E não misturando as coisas. O conteúdo ele aprendeu. O que está faltando nesse caso é o quê? É ele ser informado de que quando ele vai fazer uma prova de seleção, né, ele não pode deixar questões em branco à revelia, porque, claro, ele não vai ter uma nota boa. Então percebe, o trabalho é diferente, o trabalho ali é em cima da informação, né? É mostrar para ele que ele não pode deixar questões em branco, se for esse caso, ok, gente? Se for esse caso do aluno saber, né, dominar o conteúdo, mas simplesmente deixar em branco. E outra coisa é o conteúdo que você está avaliando. Eu estava avaliando o conteúdo, e o conteúdo ele dominou perfeitamente, tá bom? Se quiser deixar algum comentário aí, fiquem à vontade, eu vou ler sim e vou te responder também, tá joia? Valeu, obrigado e até a próxima.